Desde que os europeus chegaram à América do Norte, as terras agrícolas têm perdido cerca de 0,18 centímetros de solo por ano, quase o dobro da taxa de erosão que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos considera sustentável. E qual é a perspectiva? Bem, as opiniões variam, mas se nada mudar, só há uma forma de descrever a situação: sombria. Em menos de 30 anos, o solo dos Estados pode se degradar tanto que apenas 5% das terras permanecerão intocados, e bem tudo isso vamos explicar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. O causador dos problemas. Sim, a primeira coisa que precisa mudar são os métodos de cultivo, pois eles causam os maiores danos ao meio ambiente e contribuem diretamente para a degradação do solo. Mas, nos Estados Unidos, surgiu uma solução diferente e bastante incomum para restaurar a terra: os bisões. Esse animal lendário da América do Norte está sendo solto em áreas degradadas, e então começamos a descobrir o que acontece em seguida. E por que esses gigantes de casco acabaram se tornando uma das formas mais eficazes de combater a degradação do solo de maneira natural e sustentável. Antigamente, esse animal percorria a América do Norte em quantidades tão grandes que, em certos lugares, era possível ver um a cada passo, literalmente. Eles estavam por toda parte. Aqui está um mapa mostrando onde os bisões viviam no continente antes da chegada dos seres humanos. Praticamente toda a área que hoje corresponde aos Estados Unidos, boa parte do Canadá moderno e um pedaço do norte do México eram lar dessas criaturas impressionantes. A região chegou a ser chamada de Cinturão do Bisão. Cientistas dizem que essa área, que se estende do Alasca até o Golfo do México, era uma vasta pradaria cheia de vegetação, como este capim aqui ou este outro. Campos verdejantes e imensos se estendiam por quilômetros. Em resumo, havia grama de sobra, e essa grama era a dieta perfeita para os bisões, o que explica por que eles se espalharam por áreas tão amplas. Os bisões tinham tudo o que precisavam: alimento, espaço e equilíbrio ecológico. Um número imenso de animais vivia dentro do cinturão do bisão até que os humanos começaram a interferir por lá. Mais precisamente, com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Os espanhóis trouxeram cavalos para a América do Norte. Parece algo simples. E, de fato, os bisões passaram a viver ao lado dos cavalos sem maiores problemas diretos. Afinal, cavalos não são predadores de bisões. Isso é verdade. Mas a disseminação dos cavalos foi bem recebida pelos povos indígenas das planícies. Eles ganharam uma forma de se locomover que tornava muito mais fácil perseguir rebanhos e caçar bisões com mais frequência, o que causou um desequilíbrio populacional. No início do século XIX, cerca de 60 mil indígenas das planícies tinham entre 300 mil e 900 mil cavalos, o que lhes permitia caçar em escala impressionante. Por exemplo, em 1840, eles mataram cerca de 500 mil bisões para alimentação e outros 100 mil para comércio com o leste. Além disso, os cavalos competiam com os bisões por pastagens, o que também afetou seriamente a população desses animais, diminuindo seus espaços e recursos naturais. Na América do Norte, o gado, como vacas, também começou a se espalhar e trouxe doenças que dizimaram os bisões. Sem contar que eram concorrentes diretos na disputa por alimento. Por volta de 1900, cerca de 30 milhões de cabeças de gado pastavam no cinturão do bisão, empurrando os bisões para fora, assim como os cavalos fizeram. A combinação de caça excessiva, competição por pastagem e doenças tornou quase impossível a sobrevivência dos bisões em grande número naquela época. Isso realmente funciona? Muitos especialistas ainda têm dúvidas, e esse ceticismo não é infundado. Afinal, transformar áreas degradadas em ecossistemas vibrantes, com base no movimento de rebanhos, pode parecer, à primeira vista, bom demais para ser verdade. Ainda assim, o Instituto Savory apresenta resultados visíveis e documentados em várias partes do mundo, mostrando que a abordagem do cientista realmente transforma terras áridas em ambientes mais saudáveis e produtivos. Um exemplo claro pode ser visto em imagens de antes e depois dos testes. Em uma das comparações mais conhecidas, temos uma paisagem em que as árvores parecem elementos isolados, espalhadas aleatoriamente em um solo seco e com pouquíssima vegetação entre elas.
Esse é o retrato típico de um ecossistema degradado, onde a falta de cobertura do solo agrava a erosão, dificulta a retenção de umidade e impede a regeneração natural da flora. Agora, olhe para uma área próxima, onde o pastoreio planejado holístico foi aplicado com consistência. Não, a Terra ainda não se transformou na zona mais fértil do planeta, e essa nunca foi a promessa, mas as diferenças são visíveis até a olho nu. O solo está mais coberto, há muito mais vegetação crescendo entre as árvores, e a paisagem como um todo parece mais integrada e viva. As árvores já não estão mais isoladas visualmente, e isso é reflexo direto da regeneração do subbosque, com gramíneas e plantas nativas se estabelecendo novamente. Insetos voltam, pássaros voltam, pequenos mamíferos retornam. Esse renascimento da vida mostra que algo fundamental está mudando na base da cadeia: o solo. Os bisões, sozinhos, já fazem um bom trabalho na restauração da terra, especialmente em áreas como as pradarias, onde evoluíram por milhares de anos. Mas se eles forem conduzidos segundo a estratégia de Savory, com planejamento, alternância de áreas e foco na regeneração, a eficácia da transformação provavelmente será ainda maior. Além da regeneração visível da flora, outro fator importante entra em cena: a resiliência do solo. Com mais raízes, matéria orgânica e cobertura vegetal, o solo se torna mais resistente à erosão, mais capaz de reter água e menos vulnerável a extremos climáticos, como secas ou chuvas intensas. Ou seja, além de melhorar a paisagem, o processo cria ecossistemas mais equilibrados e resistentes ao impacto das mudanças climáticas. Qual é a proposta dele? Conduzir o gado, incluindo os bisões, para restaurar as terras degradadas de maneira natural e sustentável. Mas não se trata de qualquer tipo de pastoreio, e muito menos de deixá-los vagar aleatoriamente pelos campos. O cientista propõe organizar o movimento dos animais com controle e planejamento absolutos, seguindo padrões que imitam o comportamento natural das antigas manadas. Isso se chama pastoreio planejado holístico, uma abordagem desenvolvida por Alan Savory e adotada por diversos produtores ao redor do mundo. Com essa estratégia, o pastoreio é planejado de forma a reproduzir a movimentação dos animais selvagens no passado, quando migravam em grandes grupos, pressionados por predadores e por ciclos naturais. O sobrepastoreio das plantas é reduzido ao mínimo, enquanto o solo se beneficia ao máximo da pisoteação dos cascos, que quebra as plantas envelhecidas, e do esterco, que funciona como um fertilizante poderoso e 100% natural. Esse tipo de pastoreio também ajuda a reter a umidade do solo, aumentar a infiltração da água da chuva, reciclar nutrientes e favorecer o crescimento de vegetações nativas, tudo isso em um ciclo natural de regeneração. Colocar isso em prática, no entanto, não é tarefa fácil. Primeiro, é preciso descobrir exatamente como os animais devem se mover pela terra, em que ritmo, direção e frequência, para que a transformação de solo árido em solo fértil seja realmente viável e sustentável. Em segundo lugar, o pastoreio planejado holístico é uma estratégia extremamente complexa, que exige várias etapas interligadas e um conhecimento profundo do ecossistema local. Os pecuaristas precisam dividir suas terras em seções de pastagem, criando áreas específicas para uso rotativo. Depois, é necessário instalar cercas ou barreiras móveis que permitam o controle preciso do deslocamento dos animais. Ao criar o plano de pastagem, os produtores devem decidir por quanto tempo os animais permanecerão em cada seção, para onde irão em seguida, quando voltarão e por quanto tempo devem retornar a cada área. Tudo isso deve ser alinhado ao objetivo final: criar uma paisagem produtiva, biodiversa e resistente ao clima, que forneça forragem de qualidade e serviços ecossistêmicos ao longo do tempo. E sim, tudo isso deve ser feito levando em consideração diversos fatores que podem afetar o plano de pastagem. Isso inclui, por exemplo, a época do ano em que determinadas áreas estarão cobertas de neve, os períodos de maior risco de incêndios naturais ou controlados e até a presença de aves que nidificam no solo, que exigem áreas específicas e períodos de descanso para pôr seus ovos em segurança. A ideia é fazer com que o gado, ao invés de degradar, se torne uma ferramenta de regeneração ambiental, usando seu comportamento natural para reconstruir o equilíbrio ecológico das pastagens.
Savory acredita que, se esse modelo for aplicado corretamente, ele pode reverter a desertificação, mitigar as mudanças climáticas e garantir segurança alimentar e ecológica para as gerações futuras. E o que isso nos mostra? Os cientistas que participaram da pesquisa explicam: muitos campos das grandes planícies centrais têm hoje uma biodiversidade vegetal significativamente menor do que tinham antes do extermínio em massa dos bisões. A presença desses grandes herbívoros moldava o ecossistema de maneira ativa e positiva. O retorno desses mega-mamíferos nativos, na forma dos bisões, ajudará a restaurar a biodiversidade, a fertilidade do solo e os ciclos naturais dos campos, reativando funções ecológicas que foram interrompidas por mais de um século. E não podemos esquecer de outro tipo de gado que também participou dos experimentos e, assim como os bisões, contribuiu para o aumento da biodiversidade. No entanto, com eles, o crescimento das plantas foi de apenas 30% em comparação às áreas sem pastagem, um resultado positivo, mas que não chega nem perto dos 86% alcançados com os bisões. Ou seja, é seguro afirmar: restaurar e manter pradarias saudáveis depende dos bisões e de mais bisões. Além de todos esses estudos, os cientistas descobriram que, graças aos bisões, a flora das pradarias conseguiu sobreviver até mesmo às secas severas de 2011 e 2012. Foi observado que algumas espécies locais já vinham sofrendo nos anos anteriores à seca, mas, surpreendentemente, conseguiram se recuperar com a ajuda dos bisões. Mais do que isso, por causa desses lendários animais de casco, a população das espécies nativas continuou crescendo, mesmo em condições climáticas adversas. Entendeu, né? Os bisões também são salvadores ambientais quando se trata de algo que tem preocupado muitos cientistas e grupos ambientais atualmente: os efeitos das mudanças climáticas. Eles tornam o solo mais resiliente, ajudam a manter a umidade da terra, espalham sementes e fertilizam naturalmente. Basicamente, trazer mais bisões de volta à América do Norte é uma peça-chave na restauração de terras que perderam sua natureza original por causa da atividade humana. A recuperação está acontecendo. Talvez não em ritmo acelerado, mas está acontecendo. Ainda assim, os bisões hoje ocupam menos de 1% de sua área histórica e seu número está longe dos 60 milhões que vagavam antes do início da matança em massa. Atualmente, há menos de 20 mil bisões vivendo em rebanhos protegidos por terras federais, tribais ou de conservação privada. No entanto, existem muitos projetos de restauração em andamento, só com base no que mencionamos aqui, e isso é apenas uma pequena fração de todos os esforços espalhados pelo país. Muitos estados têm vários projetos de reintrodução de bisões ocorrendo ao mesmo tempo, cada um adaptado às necessidades específicas da paisagem local. Então, olhando para o futuro, trazer de volta toda a grande faixa do bisão, com suas pradarias verdes e exuberantes, não parece algo tão fora de alcance. Sim, a desertificação das pastagens da América do Norte pode ser revertida, restaurando-se populações de bisões e de outros animais nativos com hábitos ecológicos semelhantes. No entanto, o impacto positivo desses animais de casco em terras degradadas pode ser ainda maior se eles não forem apenas soltos aleatoriamente, mas introduzidos de forma planejada e estratégica. É exatamente nisso que acredita Alan Savory. Ele passou a maior parte de sua vida pesquisando esse assunto, então há bons motivos para confiar na estratégia que desenvolveu. Veja, estas são as folhas que caem das árvores como um relógio todos os anos. Quando o gado pasta em certas áreas, ele pisa nelas, incorporando-as ao solo, o que permite a decomposição biológica e cria uma cobertura fértil sobre a qual uma grande variedade de plantas pode crescer. Esse processo é natural, eficaz e promove a retenção de umidade, a germinação e o crescimento saudável da vegetação. Se o gado não pasta, o que cai no chão se decompõe lentamente por oxidação química sob o sol escaldante. Isso não é bom para o solo fértil e, segundo Savory, leva à desertificação de vastas áreas que antes eram cobertas por pradarias saudáveis e produtivas. Por que imitar algo que prejudica florestas e tudo que está ligado à natureza ano após ano? Acontece que isso, na verdade, é necessário. Por mais estranho que pareça, queimar plantas de forma controlada uma vez levou ao aumento da população de bisões e, de forma geral, ajuda as plantas a crescerem de maneira mais saudável. Quando o fogo é bem administrado, ele elimina as plantas invasoras
remove matéria orgânica morta acumulada no solo e libera nutrientes que estavam presos. Essas áreas recém-queimadas ficam repletas de nutrientes valiosos, tornando-se especialmente atrativas para os bisões, que se alimentam nelas com mais frequência e intensidade, ajudando a manter o ciclo de renovação ativo. Há também informações históricas de que tribos indígenas americanas influenciaram diretamente a ecologia do chamado Cinturão dos Bisões. Elas usavam queimadas controladas como estratégia para expandir as pradarias de capim baixo, facilitando a movimentação dos animais e criando pastagens mais produtivas. Essa sabedoria tradicional agora serve de base para técnicas modernas de manejo ecológico. Por isso, os pesquisadores da estação Konza Prairie usaram a mesma tática em seus experimentos, recriando o padrão de incêndios naturais e culturais que sempre fizeram parte daquele ecossistema. Depois que os bisões e o gado foram designados a áreas específicas e uma zona de congelamento de pastagem foi estabelecida, os cientistas percorreram as terras e contaram todas as plantas que conseguiam encontrar em cada trecho. Eles repetiram esse levantamento por vários anos, reunindo um enorme conjunto de dados. Com o tempo, surgiu um padrão muito claro. Onde os bisões pastavam, o número de 4 espécies dominantes de gramíneas diminuía, simplesmente porque esses animais se alimentavam delas com frequência. Mas, ao mesmo tempo, esse espaço aberto permitia que outras plantas nativas das pradarias conseguissem se estabelecer. Plantas que antes eram suprimidas pelas espécies dominantes passaram a florescer, e assim, ao longo de 3 décadas de observações contínuas, os pesquisadores descobriram algo surpreendente. O número de espécies vegetais locais nas áreas onde os bisões pastavam aumentou em 86% em comparação com as áreas sem pastagem. Em outras palavras, os bisões não apenas mantêm o equilíbrio, mas praticamente dobram a riqueza botânica das pradarias, criando um ambiente mais diverso, resiliente e estável para todos os seres vivos que dependem dele. Agora vamos para o Kansas. Pode-se dizer que é o verdadeiro coração do grande cinturão dos bisões, uma região que já teve vastas pradarias, repletas de biodiversidade e equilíbrio ecológico, mas que também perdeu seus bisões ao longo do tempo. Essa perda foi um dos fatores que contribuíram para a degradação progressiva da terra. Sem esses animais, que mantinham a vegetação em equilíbrio e ajudavam a fertilizar o solo, o ecossistema entrou em colapso em muitos pontos. É lá que fica a Estação Biológica de Pradarias KZA, uma das mais importantes iniciativas científicas dedicadas ao estudo desse tipo de ambiente. Ela conta com cerca de 13 milhas quadradas de pradarias locais de capim alto, localizadas na belíssima e acidentada região montanhosa conhecida como Flint Hills, uma das últimas grandes áreas de pradaria nativa que sobreviveram no território norte-americano. A área é de propriedade conjunta da Universidade Estadual do Kansas e da organização ambiental Nature Conservancy, que tem colaborado há décadas para entender e proteger os ecossistemas locais. Há cerca de 30 anos, cientistas iniciaram ali um experimento de longa duração, com o objetivo de compreender em detalhes como os bisões e o gado de menor porte moldam as pradarias. A ideia é simples, mas poderosa: comparar os efeitos causados por diferentes tipos de manejo sobre o solo, a vegetação e a fauna da região. Para isso, a área foi dividida em diferentes zonas de observação. Em uma dessas áreas, foi deixado um rebanho de 120 bisões, que vive ali durante o ano inteiro, enfrentando todas as variações climáticas, como fariam em seu habitat natural. Eles pastam, migram, se agrupam e interagem com o ambiente sem muitas interferências humanas. Já em outra parte, foi introduzido o gado doméstico, que pasta de abril a novembro, um manejo mais típico da pecuária moderna, e depois é retirado para ser alimentado com ração durante o inverno, como acontece em várias fazendas comerciais dos Estados Unidos. Além dessas 2 zonas, há ainda uma terceira categoria: áreas onde não há pastagem alguma, ou seja, locais completamente livres tanto de bisões quanto de gado. Nesses trechos, os pesquisadores criaram uma simulação das condições que surgem após o desaparecimento completo dos grandes herbívoros, como ocorreu em muitas regiões afetadas pelos impactos humanos. Para imitar os incêndios naturais que ocorriam periodicamente nas pradarias, os cientistas fazem queimadas controladas, como as que costumavam acontecer antes da chegada dos colonizadores europeus, aqueles que, historicamente, causaram os maiores danos à população de bisões. Uma pergunta pode surgir aqui:
E é uma pergunta importante. Mas isso é apenas o começo. As perspectivas da restauração de terras com o uso de bisões e outros métodos são tão promissoras que o experimento iniciado perto de Chicago está planejado para durar 20 anos, até 2035. Durante esse período, espera-se que os efeitos positivos sobre a biodiversidade e o solo se tornem ainda mais evidentes, inspirando outros projetos semelhantes em todo o país. Um dos grupos mais ativos na restauração das pradarias americanas é a American Prairie Foundation, ou APF, com seu projeto privado chamado American Prairie, uma reserva natural localizada no estado de Montana. Essa organização tem como missão reconstruir uma parte significativa do ecossistema original das grandes planícies, preservando espécies nativas e recuperando funções ecológicas perdidas ao longo do tempo. Em 2024, o habitat da reserva já se estendia por mais de 526 mil acres, sendo 14 mil acres em posse privada e 385 mil acres arrendados do estado. A APF continua comprando e alugando terras de forma estratégica, com o objetivo de conectá-las e criar um corredor contínuo de vida selvagem. Quando concluído, esse corredor poderá cobrir impressionantes 3.212.000 acres, formando uma das maiores reservas naturais de pradaria do mundo. Para restaurar essas áreas, estão sendo empregados diversos métodos, incluindo a presença dos bisões, com uma meta de até 10 mil indivíduos ao longo dos anos. Esses animais são fundamentais para equilibrar o ecossistema, controlar o crescimento da vegetação e estimular o retorno de outras espécies nativas. Os participantes do projeto disseram desde o início que sua implementação seria longa, complexa e repleta de desafios, e agora todos concordam com isso mais do que nunca. Mas já existem alguns resultados intermediários animadores. O esforço de restauração teve início em 2005, quando algumas dezenas de bisões foram levadas a Montana. Em 2025, a American Prairie abriga entre 900 e 1.000 animais que circulam livremente por mais de 59 mil acres de pradaria reconstituída. Sim, ainda não é muito em comparação com o que existia antigamente, mas mesmo assim os bisões já estão dando uma contribuição importante, ainda que modesta, para a recuperação da fertilidade do solo e da diversidade biológica de Montana, que havia sido drasticamente reduzida com a ausência prolongada desses gigantes lendários. Vale destacar que o projeto também se preocupa em garantir que o rebanho seja geneticamente forte, algo essencial para a sobrevivência da espécie a longo prazo. Isso significa que ele pode, futuramente, dar uma grande contribuição para a restauração da população de bisões na América do Norte como um todo. Em 2023, a American Prairie recebeu 80 animais vindos de 2 rebanhos diferentes, um do Colorado e outro de Montana. Como resultado direto desse cruzamento cuidadosamente planejado, em 2024 nasceram filhotes com uma mistura de várias linhagens genéticas, fortalecendo o rebanho e garantindo sua viabilidade para o futuro. Mas o parque conseguiu. Coalizões de biólogos, ativistas, ecologistas, empreendedores e representantes do governo vêm trabalhando continuamente para restaurar a população desses animais icônicos. Eles atuam em diversas frentes, desde proteção legal e monitoramento genético até ações de reintrodução em habitats apropriados. Como resultado desse esforço conjunto, em 2022 havia cerca de 5.900 indivíduos no Parque Yellowstone. Um verdadeiro milagre ecológico, considerando que restavam apenas 25 no fim do século XIX. Obviamente, o estado da terra e dos ecossistemas no parque é mantido por diversos meios, incluindo técnicas modernas de manejo e proteção ambiental. Afinal, esse é apenas um dos parques mais famosos dos Estados Unidos, com uma biodiversidade valiosa e sob constante vigilância. Ainda assim, ninguém subestima o papel da população de bisões na manutenção da saúde da paisagem local. Eles continuam sendo uma peça central na engrenagem natural do ecossistema. Vamos agora até a região de Chicago, mais precisamente a Midway National Tallgrass Prairie, um exemplo impressionante de recuperação ambiental. Com os bisões tendo sido exterminados no passado, é provável que essa terra, por muito tempo, nunca tenha sustentado nada vivo em abundância. E para piorar, o parque foi construído no local de uma antiga fábrica de munições do exército dos Isibruiwa, o que definitivamente não deixou o solo em boas condições para o renascimento da vida.
Durante anos, parecia impossível restaurar uma área tão degradada. No entanto, atualmente existem 9 milhas quadradas de pradarias vibrantes, com comunidades vegetais diversas, aves nativas, pequenos mamíferos e insetos essenciais para o equilíbrio da região. Desde 1996, métodos tradicionais de restauração da terra, como plantio manual, corte seletivo, queimadas controladas e o uso cuidadoso de herbicidas, vêm sendo aplicados com persistência e paciência. Mas foi em 2015 que os bisões reapareceram nos arredores de Chicago, reintroduzidos como parte de um projeto ambicioso de regeneração ambiental. A chegada deles marcou uma nova fase no processo de restauração. Julgando pela aparência atual do parque, com campos saudáveis e fauna florescendo, os bisões provaram ser uma excelente solução. Eles ajudam a restaurar a área, mantêm o equilíbrio natural, promovem a biodiversidade e garantem que o local permaneça em bom estado para as gerações futuras. De onde vinham as sementes? Os bisões as carregavam em seus pelos, durante suas longas caminhadas pelas pradarias. À medida que se moviam de um ponto a outro, essas sementes caíam no solo e germinavam em novas áreas, ajudando na regeneração natural da vegetação. E por serem grandes, os bisões mortos em decomposição se tornavam uma importante fonte de nitrogênio e fósforo para as plantas, enriquecendo o solo de maneira orgânica e sustentando uma cadeia ecológica complexa. Além disso, eles pastavam em grandes grupos bem compactos, o que criava um mosaico de gramíneas de diferentes alturas pelo território. Essa variação era fundamental para muitas espécies de animais. Algumas preferem grama baixa, outras se abrigam melhor em grama alta. Essa diversidade proporcionava equilíbrio ao ecossistema, garantindo o sustento de aves, roedores e insetos. Mas tudo isso virou passado com o desaparecimento quase total desses animais ungulados americanos. As gramíneas baixas, que antes dominavam as pradarias, foram substituídas por espécies mais altas e menos resistentes, que não suportavam bem as condições climáticas rigorosas da grande faixa dos bisões. Por isso, muitas áreas perderam sua cobertura vegetal e ficaram expostas à erosão, ao vento e à seca. O gado de grande porte que substituiu os bisões passou a pastar descontroladamente nos campos verdes, sem o comportamento seletivo e nômade dos bisões. Essa atividade afetou negativamente o ecossistema local, pois o gado pisoteava áreas sensíveis e não permitia a regeneração da vegetação. Isso se tornou mais um motivo para que as pradarias, antes tão verdes e vivas, se tornassem áridas e inférteis em várias regiões. Com o avanço da agricultura, essa situação piorou ainda mais. O uso intensivo do solo, sem descanso ou rotação de culturas, agravou o problema. Nas planícies do sul dos Estados Unidos, mais de 11.900 quilômetros quadrados de pastagens foram reduzidos a cerca de 1.800 quilômetros quadrados até 1926. Em outras partes do país, o cenário não era muito melhor. O solo degradado já era um desastre ecológico de proporções inacreditáveis, mas outro viria a seguir, ainda mais chocante e destrutivo. Devido à destruição das pastagens, surgiu a famosa tempestade de poeira dos anos 1930, o chamado Dust Bowl, que espalhou cerca de 850 milhões de toneladas de solo fértil. O vento levou tudo, desde o coração das planícies até o Oceano Atlântico. O céu escureceu com poeira por dias. Casas foram enterradas, plantações destruídas e milhares de famílias forçadas a abandonar suas terras. A partir daí, todos perceberam que era hora de mudar as coisas de verdade, inclusive aumentando a população de bisões, que antes ajudava a manter a saúde das pastagens verdes dos ICUI. Um dos primeiros lugares onde começaram a restaurar a população de bisões americanos foi o Parque Nacional de Yellowstone. Originalmente, apenas 25 indivíduos encontraram refúgio ali. Um número pequeno, difícil de imaginar que pudesse crescer tanto. Mas a recuperação começou ali, com pequenos passos e muita esperança. E o que aconteceu no final das contas? Antes da chegada dos humanos, havia uma quantidade gigantesca de bisões na América do Norte. Ninguém sabe exatamente quantos, já que não havia ninguém para contar ou registrar números com precisão. Mas, com o tempo, vieram os humanos que podiam contar, documentar e explorar. Estima-se que, antes da década de 1870, cerca de 60 milhões de bisões viviam na América do Norte. Um número impressionante.
No mapa, a cor mais clara mostra a área de distribuição original desses animais. Sim, os humanos já caçavam bisões há tempos, e o habitat deles já era bem menor do que antes da chegada do Homo sapiens. Ainda assim, os bisões percorriam uma enorme parte do continente, com rebanhos vastos cruzando planícies e pradarias. Então, começou o verdadeiro massacre, e fotos como esta começaram a aparecer, mostrando que praticamente nenhum bisão cruzava o caminho de humanos sem acabar na mira de alguém. A caça, antes realizada em menor escala, se transformou em um processo industrializado e impiedoso. Como resultado, sua área de distribuição foi drasticamente reduzida ao que está marcado aqui em marrom. Mas, mesmo depois disso, ninguém parou de matar bisões. O abate continuava, muitas vezes incentivado por políticas oficiais, e isso levou a distribuição a se limitar a esses pontos pretos por volta de 1890, pequenas regiões isoladas, cercadas por atividades humanas. Naquele momento, o bisão americano era uma espécie à beira da extinção total, com futuro incerto e ameaçado por todos os lados. Em 1884, restavam apenas 325 indivíduos vivos, um número absurdamente baixo se comparado à população original. Só pense nisso, em apenas 20 anos, a população caiu de 60 milhões para apenas 300. Uma queda brutal, quase inacreditável, causada exclusivamente pelas ações humanas. A quase extinção dos bisões também prejudicou a natureza, porque essa espécie é essencial para o equilíbrio ecológico das pradarias de capim baixo da América do Norte. Eles são engenheiros do ecossistema. Os bisões, ao coçarem seus chifres nas árvores, impediam que elas tomassem conta dos campos abertos e mantinham o terreno limpo para o crescimento do capim. Quando pastavam, ajudavam a espalhar sementes e promoviam a diversidade vegetal. Eles também rolavam no chão. Sim, essa é outra característica marcante que influencia diretamente as pradarias. Ao se rolarem repetidamente na poeira ou na lama, formavam pequenas depressões no solo. Com a chegada da primavera, essas covas se enchiam de água da chuva ou do derretimento da neve, criando áreas úmidas com vegetação típica, que serviam de abrigo para insetos, aves e pequenos mamíferos. Sem os bisões, muitas dessas dinâmicas naturais começaram a desaparecer. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!